Opa! E aí, galera, beleza? Né? Na aula passada a gente definiu o conceito de NOx, né? O número de oxidação, né? A carga do átomo. Né? E antes da gente prosseguir aqui, eu tenho uma errata, uma coisinha para corrigir. Não foi um erro de conceito em si, foi um erro de digitação que teve lá na última aula e eu nem reparei na hora e fizemos mesmo assim. Lá, o último composto que a gente calculou, o NOx, de cada um, era o HClO4 menos 2. Esse composto não existe. Opa, não é o HCl, era o ClO4 menos 2. Esse composto não existe lá. O certo seria o ClO4 menos 1, tá? Porque ele vem do HClO4, tá? É um ácido, é o nosso próximo assunto. Mas a gente já chega lá, porque hoje a gente vai falar de reações de oxirredução. Tá? Mas se eu fosse fazer aqui o ClO4 menos 1, é tranquilo, né? O O, a gente sabe que o NOx dele é menos 2. E a gente tem 4, então são 4 vezes menos 2, menos 8. O total tem que dar quanto? Tem que dar menos 1. Então o Cl menos 8 dá menos 1. O Cl só pode ser mais 7. Beleza? Então era só isso aí. A gente não errou a resolução. Não tem problema fazer lá daquele jeito. Se tiver na tua prova um composto que não existe, você resolve igual, tá? Mas é um errinho de digitação só porque não existe esse aqui, esse ClO4 menos 2. O certo seria ClO4 menos. Beleza? Então é isso aí. Vamos começar aqui as reações de oxirredução, tá? Para quem está vendo agora, meu nome é Luiz Aleotti. Vou junto com você, tamo junto na luta. Beleza? Então, o que é uma reação de oxirredução? A gente viu um pouquinho atrás aí, balanceamento de reações, né? Ou de equações químicas. A gente viu lá, bem simples, no método da tentativa, a gente conseguia fazer tranquilo. Mas daí vem uma reação tipo essa aí. Essa reação, o que está acontecendo? É simples, né? Eu coloco 1 aqui no Fe2O3, e daí se tem 1 vezes 2, são 2 ferros, eu coloco 2 aqui, e daí, mas tem oxigênio, como que eu vou balancear aqui? Tem oxigênio em 2 lugares, e aí? Tá, essa aqui ainda é simples, você consegue colocar, por exemplo, que aqui é X e aqui é X, porque o número de carbonos são iguais, e igualar, mas tá uma que fosse mais complexa que acontece isso. É esse oxigênio atrapalhando a gente em um monte de lugar. Como que a gente faz? O negócio é que essa aqui é uma equação de oxirredução. A gente já vai ver mais a respeito. Por exemplo, nessa aqui, você começa a colocar, vou balancear pelo K, Mn, e esse monte de oxigênio, o que eu faço? Esse é um probleminha do balanceamento aqui na reação de oxirredução, tá? Mas o que é exatamente uma reação de oxirredução? É uma reação química em que a gente vai ter variação no NOx de algum elemento. Como assim? Né? A gente vai ter um elemento. Na verdade, a gente sempre vai ter 2 elementos. Já chegamos lá. Que vão ter um NOx tal, vai ter um NOx nos reagentes e o NOx deles vai estar diferente nos produtos. Tá? Então, uma reação de... Por que ela chama oxirredução? É porque ela é uma oxidação e uma redução acopladas. São 2 coisas juntas. Né? É uma oxidação e uma redução juntas. A gente vai ver isso bastante lá na parte de pilhas, na eletroquímica. Tá? Então, o que é uma oxidação primeiro? É um processo no qual ocorre o aumento do NOx. O NOx vai aumentar. Sabe alguém falando do metal oxidando? Ou
aço inox, que é o aço inoxidável, é por causa disso aqui. A oxidação é um processo em que o elemento vai perder elétrons, né? Ele vai perder elétrons e vai ganhar NOx, vai aumentar o NOx. Beleza? E ao mesmo tempo, redução, se você reduz, você diminui o NOx. Se diminui o NOx é porque você ganhou elétrons. Beleza? Então a gente tem uma oxidação em que alguém vai perder elétrons e vai aumentar o NOx. E a gente tem uma redução no qual alguém vai ganhar elétrons e vai diminuir o NOx. Tá? Então, quando a gente tem um fenômeno de oxidação e redução agrupados, a gente tem uma reação de oxirredução. E, obviamente, o fenômeno de oxidação e redução estão sempre agrupados. Por quê? Porque para alguém ganhar elétrons, alguém tem que perder elétrons. Esses elétrons não vêm do nada e não vão para o nada. Ah, mas eu fiz uma reação aberta e que daí eu fui analisar e o meu elemento perdeu elétrons. Ele perdeu elétrons para alguma coisa que não estava na reação? Não, mas é uma coisa que estava no ambiente e você não considerou na reação. Então, se alguém perde elétrons, o outro ganha. Por isso que é uma reação de oxirredução. Sempre vai estar acoplada essa oxidação e essa redução, beleza? Então, do que é formada uma reação de oxirredução? Ela sempre precisa de dois elementos, o agente oxidante e o agente redutor. Tá. E o que é isso? Ah, eu já sei, o agente oxidante é aquele que oxida e o redutor é o que reduz, né? Porque tem que ter... Não. O agente oxidante é aquele que causa a oxidação, não é quem sofre a oxidação. Se alguém é oxidante é porque ele oxida outro elemento. Quem causa a oxidação é o átomo que reduz. É a substância que tem o átomo que reduz. Porque ele vai ganhar elétrons, daí ele vai então roubar elétrons de outro átomo e ele vai oxidar esse outro átomo enquanto ele reduz. Com esse conceito formado, a gente já sabe o que é o agente redutor. Certo? É o contrário. É o que causa uma redução. Como assim ele causa uma redução? Ele tem o átomo dentro dele, o átomo que vai oxidar. Se ele oxida, ele está perdendo elétrons, está dando elétrons para um outro átomo, para uma outra molécula, e esse outro átomo, outra molécula, vai reduzir. Então, daí ele está causando a redução. Tá? Agente oxidante é o que reduz e causa uma oxidação. Agente redutor... agente redutor é o que oxida e causa uma redução, tá? Fácil de confundir, mas tem que lembrar. O oxidante, ele não oxida, ele oxida o outro. O redutor não reduz, ele reduz o outro. Tá? Por exemplo aqui, nessa primeira reação que a gente tinha visto lá no começo. Quem que é o agente oxidante? Quem que é o redutor aí? Ó, nós temos aqui o ferro primeiro. Aliás, temos aqui ó, o oxigênio menos 2. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, 2 ferros menos 6 é igual a quanto? Isso, 0. Se não tem carga, o NOx total de uma molécula é 0. Então, os 2 ferros, 2 vezes o NOx do ferro é igual a 6. O NOx do ferro é igual a mais 3. Beleza? E aqui a gente tem o oxigênio, que é menos 2. Para ficar 0, esse carbono tem que ser mais 2. Beleza? O ferro aqui, ó, substância simples, sozinha. O NOx dele é 0. E aqui do lado, oxigênio continua sendo menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Para dar 0, o carbono vai ter que ser mais 4.
Então, quem que mudou aqui de NOx? O ferro mudou de NOx. Foi de mais 3 para 0. E o carbono também mudou de NOx. Ele foi de mais 2 para mais 4. Certo? O que aconteceu aqui, ó? O ferro estava com carga mais 3. Para ele ir para 0, ele ganhou elétrons. Certo? Quem ganhou elétrons aqui, ele diminuiu, ele ganhou elétrons, então ele diminuiu o NOx dele, de mais 3 para 0. Certo? Quem diminui o NOx, está reduzindo o NOx, está reduzindo. Então, o ferro reduz. E o carbono está indo de mais 2 para mais 4. Se ele está indo de mais 2 para mais 4, ele está aumentando o NOx. Ele está perdendo elétrons, ele está oxidando. Então, se o carbono do CO oxida, esse CO é o agente redutor. Se o ferro do Fe2O3 está reduzindo, o Fe2O3 é o nosso agente oxidante. Beleza? Tranquilo? E nessa coisa enorme aqui, o que está acontecendo? Bom, vamos lá. O menos 2, K, família 1A, mais 1. Então, menos 8, mais 1, menos 7. O Mn tem que ser mais 7. H2O2, uma das exceçõezinhas lá do oxigênio. Aqui o oxigênio não vale menos 2. Porque o hidrogênio vale mais 1 só, ele não pode valer outra coisa. Ele só pode valer mais 1 e menos 1, não é o caso aqui. Ou 0. Então ele é mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. São 2 oxigênios, mais 2 dividido por 2, cada um está menos 1. Beleza? Aqui H2SO4, mais 1... menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 com mais 2 dá menos 6. Então, o enxofre tem que estar mais 6. Tá? Aqui, no K2SO4, o K vale 1. O O vale menos 2. Ó, tá igualzinho o H2SO4, né? Então, o S vai valer mais 6. MnSO4. Aqui complica um pouquinho, tá? A gente precisa de um conceitozinho de ácidos, que a gente vai ver em breve, tá? Mas o SO4, ele veio todo do H2SO4 ali. Então, ele vai continuar mantendo o NOx total dele, que é menos 2, tá? E o Mn, então, se isso vale menos 2, o Mn aqui vai ter que valer mais 2. H2O aqui, o oxigênio é menos 2. E o hidrogênio, mais 1. E no O2, o oxigênio vale 0. Tá? Aonde que está tendo a variação de NOx aqui? Bom, o bem claro aqui é o Mn, né? Está indo de mais 7 para mais 2. Ele estava bem oxidado, né? Ele estava com NOx bastante alto, e ele foi para mais 2. Ele reduziu esse NOx bastante. Ele teve que ganhar 5 elétrons. Tá? Ele reduziu, é o nosso agente oxidante. E quem que está oxidando aí? Essa aqui, né?
não é tão fácil de ver, mas ó, é esse oxigênio aqui, que estava -1, é ele que vai inteiro para cá e vai virar 0. Tá? De -1 para 0, né? O que aconteceu ali? O NOx era negativo e virou 0. O NOx aumentou. Então, esse oxigênio oxidou. Engraçado, né? Um oxigênio oxidando. Mas é isso aí. Se ele oxidou, ele é o nosso agente redutor. Beleza? Ó, pela reação lá de trás, que não é exatamente isso, mas você consegue perceber claramente, né? Porque quando a gente tem uma substância simples, o NOx é 0, numa reação de deslocamento, ela é sempre de oxirredução, uma reação de simples troca. Lembra lá como é? Que a gente tem uma substância simples A, mais, né, que é formada só pelo átomo A. Pode ser A2, o que for. Mais uma substância composta BC vai formar a substância simples B mais a substância composta AC. Consegue ver que isso aqui sempre vai ser uma reação de oxirredução? Por quê? Porque aqui, ó, digamos que B esteja mais X, C menos X. A, uma substância simples, o NOx é 0. Qual virou o NOx do B depois? Virou 0, certo? Foi de mais X para 0. Ganhou elétrons, reduziu. E o A, se o C mantiver como menos X, o A vai virar mais X. Vai perder elétrons e oxidar. Beleza? Então, só para lembrar lá, né, da reação de simples troca, deslocamento, que sempre vai ser uma reação de oxirredução, ela só vai acontecer dependendo de uma fila de reatividade. Ó, lembra dos metais, quem tem prioridade? O que é a fila de reatividade? É aquele que está sozinho e que vai deslocar outro lá. Então, só vai acontecer quando alguém que tem uma prioridade maior estiver sozinho. Quem que tem a maior prioridade nos metais? Família 1A e 2A. Depois os metais comuns, depois vem o hidrogênio e depois vem os metais nobres. E nos não metais? Depende lá da eletronegatividade, que a gente vai pensar aqui no von Liebsky. É a fila de eletronegatividade. Beleza? Tá? E como é que a gente balanceia? Eu falei que o balanceamento é diferente, né, do balanceamento normal por tentativa. O balanceamento ele é feito a partir do número de elétrons trocados. A gente vai pensar no número de elétrons que estão sendo trocados. Tá? O número de elétrons que foi recebido pelo agente oxidante é sempre igual ao número de elétrons que for cedido pelo agente redutor. Né? A variação no número de elétrons não pode ocorrer. Então, tudo que um perdeu, o outro ganha. Então, a gente faz esse balanceamento em algumas etapas. Primeiro, a gente vai calcular o NOx de todos os átomos da reação. Tá? Primeira etapa. Se sentiu que vai ter uma equação de oxirredução, calcula o NOx de todo mundo. Com isso, a gente vai daí para a segunda etapa. A gente vai identificar quem que está sofrendo oxidação, quem é que está sofrendo redução. Beleza? Daí a gente vai calcular a variação de NOx nesses elementos que estão sofrendo oxidação e redução. E com isso a gente vai identificar quantos elétrons eles estão perdendo ou liberando. Tá? O número de elétrons perdidos vai ser o coeficiente da substância que está sofrendo redução. Hã? Quem perde elétrons é quem está oxidando, né? Então a gente vai calcular pela substância que está oxidando o coeficiente da substância que sofre reação.
né? Porque a gente vai igualar o número de elétrons. Por exemplo, eu tenho aqui X que está indo... digamos que ele esteja com outra coisa aqui, tá? Não importa. O X está indo de mais 2 para mais 4. E eu tenho, na mesma reação, só que eu vou escrever embaixo aqui, o Y, que ele está indo de menos 1 para menos 3. Não, para menos 2, vai. O que está acontecendo? O X está aumentando em 2 o NOx dele. O que acontece quando você aumenta em 2 o NOx? É porque ele está perdendo 2 elétrons. Né? Delta NOx aqui é 2. E o Y, o delta NOx dele, a gente vai lá em módulo, tá? É 1, porque ele está ganhando um elétron só. Mas isso não balanceia, né? Se o X está perdendo 2 elétrons e o Y está ganhando um só, a gente vai precisar de 2 Ys para cada X, né? Esse delta NOx do elemento que está oxidando vai ser o coeficiente do nosso elemento que reduz. E o delta NOx do elemento que reduz vai ser o coeficiente da nossa substância que oxida. Beleza? Para a gente manter o número de elétrons constante. Tá? Então, o número de elétrons perdidos vai ser o coeficiente da substância que sofre redução. E o número de elétrons recebidos será o coeficiente da substância que sofre oxidação. Depois a gente acerta o resto por tentativa. Então vamos aqui, para aquela equação enorme. Vamos lá acertar os NOx? Mais 1, menos 2. Fica menos 8, com mais 1, menos 7. Aqui vai ficar mais 7. Aqui a gente já viu que era mais 1 e menos 1. Aqui a gente já viu que era mais 1, menos 2, menos 8, aqui vai ficar mais 6. Mas a gente já viu, né, quem que estava oxidando e quem que estava reduzindo. A gente já fez essa parte. Né? O manganês estava saindo de mais 7 e indo para quanto? Que é menos 2. Estava indo para mais 2. Certo? Esse aqui, o que está acontecendo com ele? Ele reduz. Reduziu. E quem que era que estava oxidando? Era o oxigênio aqui, né? Que estava indo de menos 1 para 0. Oxidou. Certo? Daí vamos ver o delta NOx do manganês. Foi quanto? De 7 para 5 foi 5 o delta, que são 5 elétrons. E o delta NOx do oxigênio? Ele foi de menos 1 para 0. Né? O que ele está acontecendo ali? Ele está oxidando, perdendo elétron. De menos 1 para 0, o delta NOx é 1, certo? Mas é um elétron só que está acontecendo? É um elétron só que está sendo trocado? Não, né? É um elétron para cada oxigênio. O NOx a gente não calcula pelo total, a gente calcula por átomo. Então, cada átomo de oxigênio ali está perdendo um elétron.
Então, é 1 elétron vezes 2 átomos, que são 2 elétrons. Tá? Aí a gente só coloca ali, ó. A gente vai ter esse aqui, vai ser o coeficiente daqui. O número, o delta-nox aqui do elemento que reduz, do nosso agente, o delta-nox do agente oxidante, vai ser o coeficiente do nosso agente redutor. Então, a gente vai colocar um 5 aqui. E o delta-nox, a variação de elétrons, ao contrário, também funciona, né? Se ali vai 5, aqui no começo vão 2. Por que isso? Porque, ó, cada manganês está reduzindo ali, está ganhando 5 elétrons. Está reduzindo bastante. Então, 2 manganês vão ganhar 10 elétrons no total. Cada oxigênio está perdendo 1 elétron, mas são 2 oxigênios, então são 2 elétrons. Então, a gente precisa de 5 moléculas disso aqui, né, que vão dar 10 oxigênios para dar 10 elétrons. Daí aqui a gente consegue balancear certinho o resto. Né? O manganês tem 2 lá, vai ter 2 aqui. Potássio tem 2 aqui, vai ter 1 aqui só. Ó, vamos ver o SO4 inteiro. SO4 aqui, ó. A gente tem 3 SO4. 3 SO4 aqui. Beleza? A gente pode considerar aquilo ali, eles estão andando juntos. Pode considerar como um grupo só. Aí faltou só o H2O e o O2. O H2 vem todo desses 5 H2 aqui, né? Não. Tem 3 H2 aqui também. Então, a gente tem 8 H2 no total, que vai dar 8 águas. E o O2 é o que sobrar. Vai dar aqui, ó, vai sobrar 5 oxigênios, né? Bom, é só a gente contar certinho. Os SO4 a gente já colocou tudo, só sobrou aqui. Oxigênio, aqui tinham 10, certo? 5 vezes 2. Eu sei que eu estou fazendo uma bagunça, mas espero que você esteja acompanhando o raciocínio aí. 5 vezes 2 ali dá 10 oxigênios. Tem 8 aqui, só sobrou 1 para cá. Aliás, só sobrou 2. Como tem 2 em cada molécula, é 1. Tranquilo? Complicadinho, eu sei. Né? Começa complicadinho assim. Tá, então vamos fazer um exercício que mistura um monte de coisa que a gente já viu. E vamos ver se a gente se sai melhor. Aqui. Um exercício da UFC. Né? Se estiver querendo lutar, seguir carreira de lutador, você vai fazer um vestibular lá para a UFC. Certo? Claro que não, né? Da Universidade Federal do Ceará. Esquece que eu falei isso. Tá? O ferro metálico pode ser produzido a partir da reação do Fe2O3 com CO, de acordo com a seguinte equação química não balanceada. Ó, é aquela equação que a gente viu lá no começo da aula. Tá? Então você tem essa equação aí. Fe2O3 mais CO, dando Fe mais CO2. Tá? Não está balanceada. Ele colocou ali até X, Y, W e Z, para você nem achar que está balanceada. Mas se não tiver o X, Y, W e Z, não esquece de conferir. Se ele não fala que a reação está balanceada, você vai ter que sempre conferir o balanceamento. Beleza? Então tá. Considere a reação completa entre 1,6 gramas do Fe2O3 e 3 gramas de CO. E assinale a alternativa correta. Tem um monte de coisa aqui. Vamos pegar a equação e balancear. Tá? Bom, o que está acontecendo aqui?
Está tendo uma oxirredução. Tá? O oxigênio é menos 2, fica menos 6. O ferro tem 2 ferros, então é mais 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. 6 menos 6, 0. Tranquilo? CO. O é menos 2. C mais 2. A gente até já fez isso lá para trás. Ferro sozinho é 0. CO2, aqui vai ficar menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, carbono mais 4. Quem que está oxidando aí? O que é oxidar? Aumentar o NOx. Carbono indo de mais 2 para mais 4. Ele oxidou, é o nosso agente redutor. Certo? Delta NOx dele aqui é 2. Beleza? E o ferro? Aliás, já falei, né? Quem que está reduzindo? O ferro, né? O ferro está indo de mais 3 para 0. Certo? Aqui eu já vou acertar esse coeficiente. A princípio, depois qualquer coisa a gente multiplica. Se tem 2 ferros aqui, vai ter que ter 2 ferros aqui. Pode ser que a gente tenha que multiplicar depois. Tá? Ele está reduzindo aqui, certo? Ele é o nosso agente oxidante. Está indo de mais 3 para 0. Delta NOx é igual a 3. Beleza? Tranquilo, né? Então, como é que a gente faz? O delta NOx é 3. Mas qual que é o número de elétrons? É 3 para cada átomo de ferro. Temos 2 átomos de ferro. Vai ser 6. 6 elétrons. E o carbono? São 2 elétrons para cada átomo. Que só tem um átomo, então são 2 elétrons. Tá? Se quiser, você já pode simplificar. Se é 6 elétrons de um e 2 do outro, é a mesma coisa que 3 e 1. Vamos fazer aqui sem simplificar a princípio. Tá? Então, 2 elétrons aqui do carbono vai ser o coeficiente do nosso ferro. Beleza? 6 elétrons aqui do ferro vai ser o coeficiente lá do elemento que tinha o carbono. Tá? Se aqui tem carbono, o carbono só tem aqui 6. 2 vezes 2 são 4 ferros, na verdade. Vamos ter 4 ferros aqui. Tá? Ó, isso aqui, 1, 6, 4, 6, a gente pode dividir tudo por 2, né? Que dá na mesma. Então, os nossos coeficientes vão ser 1, 3, 2 e 3. Beleza? Balanceamos isso aqui. 1, 3, 2 e 3. E essas gramas aí, massa, vai ter estequiometria aí nesse exercício? Vai ter estequiometria nesse exercício. Tá, então vamos lá. Letra A. O reagente limitante dessa reação é o monóxido de carbono. E aí? O que é agente limitante? Aquele que limita? É, aquele que limita. Significa que o resto dos reagentes vão estar sobrando lá, vai ter mais do que precisa. Vamos ver quem é que está limitando? Bom, o que reage? O que a gente sabe que reage? É 1 mol de Fe2O3 vai reagir com 3 mols de CO. Certo?
E a massa? Voltou aqui a massa do ferro. Provavelmente estava em algum canto da prova, tá? Mas ela é 56 gramas por mol. Então a gente tem aqui, vamos lá, Fe2O3 vai ser, a gente até já fez isso na outra aula, 56, eu acho pelo menos, vezes 2, mais 16 vezes 3. 56 vezes 2 dá 112, 16 vezes 3 dá 48. 112 mais 48 dá quanto? 160, né? 160 gramas por mol. 1 mol aqui vão ser 160 gramas. E CO? CO é fácil, né? C é 12. É 12. E O é 16. Então, os dois, CO vai dar 28. São 3 CO, é 3 vezes 28, certo? 3 vezes 28 vai dar 84. Então, a gente tem 160 gramas de Fe2O3 para cada 84 gramas de CO. Quero saber quem é que é limitante aí. Vamos usar qualquer um dos dois. Vou pegar esse 1,6 gramas de ferro, né? Porque está na proporção certinha aqui. 1,6 gramas de ferro, tá vendo que está só dividindo por 100? Vou precisar de 0,84 gramas de CO. Não sei fazer direto assim, professor. Tudo bem, fazemos uma regra de 3. A gente usa aqui como x. Multiplica cruzado. 160x é igual a 84 vezes 1,6. 84 vezes 1,6 vai dar 134,4. Passa o 160 dividindo e vai dar, 0,84 gramas. Então, para 1,6 gramas de Fe2O3, a gente vai precisar só de 0,84 gramas de CO, de monóxido de carbono. O que isso significa que quem está limitando é o Fe2O3. Vai estar sobrando mais de 2 gramas de CO. O que ele falou? Que o reagente limitante dessa reação é o monóxido de carbono. Isso está errado. Que vai misturar um monte de coisinha. A quantidade máxima de ferro metálico produzida será de aproximadamente 1,12 gramas. Agora a gente vai ter que ir lá na reação, aqui, ó, 1 mol desse aqui vai produzir 2 mols do ferro metálico. Fe2O3 a gente calculou ali para trás e tinha 160 gramas por mol. (160 gramas em 1 mol). E ferro metálico? Tem 56, né? Mas como são 2 mols, é 2 vezes 56, e dá 112. Então, a cada 160 gramas de Fe2O3 vai produzir 112 gramas de ferro. A cada 1,6 gramas desse aqui vai produzir 1,12 gramas de ferro. Certo? Só dividir por 100, não sabe, pode fazer a regra de 3 completa, não tem problema, não tem que ter vergonha. 1,12. O que ele falou, quantidade máxima será de aproximadamente 1,12. Essa é a nossa resposta certa. E aí, o que mais que tem? Após a reação se completar, restará 0,58 gramas de monóxido de carbono. É 0,58 que fica? Não, a gente tinha 3 gramas.
A gente usou quanto? Aqui, ó, estava aqui no canto. Menos 0,84. Vai sobrar o quê? Mais de 2 gramas. Vai ficar 2,16. Não é 0,58. Quantidade máxima de dióxido de carbono produzida será aproximadamente de 4,6 gramas. Ele quer saber quanto CO2 que a gente produz. Vamos colocar aqui do lado. São 3 mols de CO2 para cada 1 mol de Fe2O3 e 2 mols de ferro metálico. CO2 era quanto? 16 vezes 2 dá 32, mais 12 é 44. 44 vezes 3 dá 132. Certo? 160 gramas produz 132. 1,6 gramas vai produzir 1,32. Nada a ver o 4,6. E aqui, se o rendimento for de 80%, serão produzidos aproximadamente 2,5 gramas de ferro metálico. Bom, nada a ver, né? A gente sabe aqui, ó, se o rendimento... Quanto que é para produzir? 1,12, né? Se o rendimento fosse 100%, 100% tá para 1,12. 80% tá para X. Tá? Basicamente, a gente fazer 0,8 vezes 1,12. Tá? Então, X, se tivesse 80% de rendimento, X seria 0,896 gramas. Errado também. Né? Certo lá para cima na B. Mas essa aula não era oxirredução? Era. Mas você acha que vai vir, que toda a questão da prova vai ser assim? Você tá lá, chegou lá para fazer o Enem, tá lá. Questão oxirredução. Faça o balanceamento de oxirredução. Quem é o agente redutor? Quem é o agente oxidante? Existem questões assim? Existem em vários vestibulares, às vezes até no Enem. Mas o que acontece com uma questão assim? Todo mundo acerta. Questão que todo mundo acerta, não avalia ninguém. Né? Você tem que saber acertar as questões que não é todo mundo que acerta. Não pode errar que todo mundo acerta, mas você tem que acertar mais do que isso. Então, você vai ver lá, na verdade, o Enem, ele até mistura várias questões, conceitos de biologia. Vocês viram na aula que a gente resolveu umas primeiras 10 questões do Enem lá? Vocês viram que tinha alguns conceitos que vinham da biologia. Vai misturar biologia? Vai misturar física? Sim, a matéria não é nem química, é ciências da natureza. Beleza? Então, a gente não vai pegar... Vai ser raro a gente pegar uma questão que seja pura de uma matéria, de uma coisa só. Não, a gente vai usar o balanceamento de oxirredução para resolver exercício de estequiometria. Ou a gente pode precisar de um exercício de estequiometria para resolver um lá de soluções. Beleza? Por isso que é importante, não é, vou estudar só estequiometria que cai mais. Não, você precisa saber tudo, tem que saber um pouco de cada matéria, porque os exercícios são misturados. Beleza? Então é isso aí por hoje. Vimos aqui as reações de oxirredução, certo? Bem tranquilo? Então vamos lá. Fechamos aqui essa parte do conteúdo de NOx. Na próxima aula a gente já vai fazer uns exercícios a mais do Enem, vendo aí estequiometria, vendo soluções, vendo NOx e oxirredução. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção. Qualquer dúvida, acessa lá o site da Cultive, cria um tópico lá no fórum de estudos, lá discutam, vai ter todo o material lá, tá? Vão estudando e tamo junto na luta, beleza? Então é isso aí, galera. Falou, até a próxima. Fui!